A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma pré-aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável do setor, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos também o responsável pela escola bíblica dominical aqui do setor do bairro Mapim, evangelista Valmir, juntamente com o evangelista Lau. Eu sou o presbítero irmão Claudines. Estarei discorrendo com vocês um assunto maravilhoso, queridos, que é o assunto da nossa lição, tá ok? Ou seja, o título da lição é Perdoamos porque fomos perdoados, porque é o título da nossa lição. E nós temos aqui como texto áureo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas, como está em Mateus no capítulo 18 e verso 35. E nós temos aqui como a verdade prática: assim como Deus nos perdoa graciosamente, precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Interessante, hein? Maravilha. E eu gostaria de comentar com vocês aqui, entrar na parte introdutória, e depois eu vou estar comentando aqui tópico por tópico, tá ok? Então você já pega aí o seu papel, a sua caneta, para você fazer algumas anotações, porque estarei várias referências bíblicas e que talvez não consta aqui na lição, mas será de muita valia para que você possa tirar suas próprias conclusões, tá ok? Maravilha. Queridos irmãos, a parábola do credor incompassível tem por tema principal o perdão divino, originando e esperando o correto procedimento do cristão perdoado por Deus. E o interessante é que perdoar também ao seu próximo, né? Agora, nessa lição, estudaremos a ofensa cometida e o perdão e o relacionamento entre o ofensor e o ofendido. O ensino de Cristo Jesus, temos alguns princípios para perdoar realmente de coração aos que nos ofendem, como Deus nos perdoou, que Deus nos perdoou e Ele nos perdoará assim como sempre. Antes sejamos um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo, como está em Efésios no capítulo 4, versículo 32. A doutrina contida na parábola, ela vai não somente apenas do perdão de Deus, mas com o homem, mas também deste para com o homem, com o seu próximo. Isso é o que importa, tá certo? Mas quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1, interpretando a parábola do credor incompreensivo. Muito bem. O ponto para o perdão, interessante, queridos, que o contexto da parábola de Mateus capítulo 18 e do verso 1 ao verso 6, esta parábola é compreendida quando meditamos nas palavras do Mestre Jesus concernente à criança e o reino dos céus. Quando nós verificamos no verso 1 e 4 a ênfase de Jesus, a humildade das crianças, mostra a importância de ser dócil, ou seja, e a condenação dentro de um espírito inflexível, irredutível e vingativo. Ou seja, tal atitude ela propicia um espírito de submissão, perdoador, quando a pessoa lhe volta para Deus. Realmente, quando a pessoa volta para Deus, ele deseja servir ao Senhor com toda a alma. Mas quando Jesus comparece como uma criança, mas em que sentido? Sem malícia, sem preconceito, sem repreensão. Ou seja, recebemos a graça de Deus para suportar e para perdoar as ofensas. Pois é pela graça que Deus que nós somos perdoados, como está em Efésios, no capítulo 1 e do verso 7 até o verso de número 8. Tá ok? Capítulo 1 do versículo 7 e do capítulo 2 do versículo 8. E o interessante, queridos, que a iniciativa para com o perdão, como está em Mateus no capítulo 18, versículo 15 ao 17, como Jesus já ensinava em Mateus no capítulo 5, do verso 23 ao 24,
nós vemos ali a atitude inicial para o perdão, reconciliação, partiu da onde? Partiu do ofendido. Isto é o que Jesus vem nos orientar quando nós verifiquemos no verso 15. Quando alguém ofende ao seu próximo, peca contra ele. Ou seja, se for pessoa sensível, de boa fé, ou seja, e temente a Deus, fica inquieta, receosa, temerosa e envergonhada. Esta é uma das reações pelas quais o ofendido ele teve. Confiando na palavra de Deus, tomar a iniciativa de perdoar o ofensor. Caso o ofensor não reconheça o seu pecado e nem se arrepende, Jesus aponta a disciplina eclesiástica. Então, cada um ponto de vista bíblico da parte introdutória traz o respaldo coerente do pensamento exegético do que o texto quer extrair para nós. Mas o interessante, queridos, que quando nós olhamos aqui para o tópico de número 2, em Cristo Deus pagou as nossas ofensas, ou seja, o perdão ele procede com compaixão. Jesus, em seu ensino sobre o perdão entre irmãos, demonstrou como uma parábola, um ajuste de conta, como está em Mateus no capítulo 18 do verso 23. Mas o versículo 23 é claro que um certo rei resolveu acertar a conta com seu servo. Um deles, que devia 10.000 talentos, foi chamado para pagar a dívida. 10.000 talentos corresponde hoje, segundo alguns cálculos, a quase 30 milhões de reais. Uma dívida extremamente alta, cuja quitação era impossível para um súdito ou um servo do rei pagar. Certamente, queridos, isso fala da nossa incalculável dívida com Deus, dos nossos pecados, como está em Mateus no capítulo 6 do verso 12, que o homem nenhum ele pode se salvar, como nós olhamos para Romanos no capítulo 3 e verso 9, como nós olhamos também para Esdras no capítulo 9 do verso 6, e também 1 João no capítulo 1 e do versículo 7, como também Tito no capítulo 2 e verso 14. São algumas referências básicas que dão respaldo àquilo que eu estou falando aqui para vocês. Muito bem, continuamos aqui, queridos. A imensa dívida contraída, quando embora a dívida desse servo fosse muito maior do que ele poderia pagar, o generoso rei cancelou todo o débito. Ou seja, isso é o que Deus fez com os pecados inumeráveis daqueles que vêm a Cristo pela fé e aceita como Salvador. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar os nossos devedores, como está em Mateus, no capítulo 6, do verso 14 ao verso 15. E eu olho aqui para a dívida impagável, como está em Mateus, no capítulo 18 e do verso 25. Diz o texto que o servo, ele não tendo com que pagar, ele apelou à compaixão do seu senhor. De acordo com a Bíblia, somos pecadores, ou seja, insolventes, tá ok? Incapazes de pagar as nossas dívidas diante de Deus, claro. A justiça divina requer a reparação do erro. Por esta razão, o salário do pecado é a morte, como está em Romanos no capítulo 6 e verso 23. Ou seja, a justa e a retribuição de quem vive pecar é a morte. Sem o perdão divino, a morte eterna ela é inevitável. Porém, a justiça divina ela foi satisfeita quando Cristo morreu em nosso lugar, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, ou seja, para que morto ele poderia ser justificado nós mediante o seu sacrifício, e pelas suas feridas fomos sarados, como está em 1 Pedro 3, 2 e 24. E o interessante que eu gosto de comentar aqui, falar sobre a compaixão, a graciosa
que perdoa toda a dívida. Principalmente quando olhamos para Mateus no capítulo 18 e do verso 26 ao verso 27. Desesperando o súdito, apela ao rei para prolongar o prazo do pagamento do débito. A despeito da voltosa quantia, o monarca, ele compadecido, perdoa-lhe a dívida, isto ilustra o que Deus fez por nós. Não somos capazes de expiar as nossas culpas pelos nossos próprios méritos. É impossível. Não tem como o ser humano em si próprio se auto-intitular dizendo: ah, Senhor, eu posso, eu sou melhor. Que nem nós aprendemos na lição passada, falando sobre o fariseu com as suas atitudes má, tá ok? Com as suas mal qualidades nas suas atitudes. Mas quando nós olhamos pelas compaixão de Deus, nós somos perdoados, assim como aquele publicano, que na lição passada também, ele colocou todo mundo a se humilhar abaixo de todos, porque ele era o mais miserável de todos os homens. O pagamento exigido pela justiça foi pago por Jesus. Ele assumiu a nossa dívida e nos perdoou, como está em 1 João, no capítulo 1, e do verso número 7 e até o verso de número 8 ao 9. Quero aqui, querido, já ir para a parte do tópico 3, uma vez perdoados e totalmente perdoados. A inclemência do servo perdoado. Quando nós olhamos aqui para Mateus capítulo 18 e do verso 28 ao 35, a crueldade do servo do rei. Logo que aquele servo saiu da presença do seu senhor, já perdoado a sua alta dívida, né, e sinistra dívida e apavorante, encontrou o seu servo também, que lhe deu uma quantia incomparavelmente menor. Ele mesmo cobrou a dívida, agredindo violentamente, sem qualquer misericórdia. A sua crueldade para com o seu devedor contrastava-se com a bondade e a grandeza de alma do seu senhor. O servo, ele perdoado, queria misericórdia, mas não queria proceder assim com o seu semelhante. Enquanto o servo perdoado devia 10.000 talentos, o seu conservo lhe devia 100 dinheiro. Ou seja, vamos supor, isso aqui equivale uma quantia, ao grosso modo, de menos de 100 reais. Tá ok? Menos de 100 reais. Ou seja, um exemplo, tá ok? Mas ele não mediu as consequências dos seus atos. Ele foi cruel, desumano, iracundo e violento. Olha que qualidade. O monarca, ao receber a notícia da crueldade daquele servo, ele indignou, chamou para retribuir-lhe conforme a sua incompreensciência demonstrada no livro de Mateus, no capítulo 18, e do verso 32 e do verso 33. Condenado a pagar toda a sua dívida. Olha que coisa interessante. O beleza em receber o perdão do rei monarca, mas não perdoou a dívida do seu servo. Mas vamos ver aqui o que a história nos mostra. Quando nós olhamos aqui para Mateus capítulo 18, verso 34, o perdão revogado. A atitude do rei desfez a ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Olha aí, queridos, quero voltar aqui e que ninguém nasceu predestinado para ser salvo, que ninguém nasceu predestinado para ir para o inferno, não. Esta é uma parábola que nos mostra claramente, olha que coisa importantíssima, a atitude do rei desfez a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, pois a salvação requer que todos nós cuidemos bem daquele que nós recebemos, principalmente para quando nós olhamos para o autor aos Hebreus no capítulo 3 e do verso 12, também como em Filipenses no capítulo 2 e do verso 12, também como Paulo enfatiza também em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12. O servo não soube conservar a bênção e o perdão humano e negou ao seu próximo. Quando um pecador se converte ao Senhor, toda a dívida dos seus pecados é perdoada graciosamente por Deus em virtude do sacrifício redentor de Cristo ofereceu ao Pai no Calvário.
como está em Hebreus no capítulo 10 e verso 12 e 14. A redenção do pecador, só Deus pode efetuar e concretuar, como está em Salmo de número 49, do verso 7 ao verso 8, como também Marcos no capítulo 2 e verso 10. A aplicação da parábola, quando eu olho aqui para a aplicação da parábola, eu vejo aqui em Mateus capítulo 18, verso 35, o texto diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Ou seja, ao perdoar alguém, devemos fazer com amor, de coração, pois o perdão ele assemelha ao caráter de Deus, como está em Efésios no capítulo 4 e verso 32. Aprendemos desta parábola, queridos, que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia com o seu próximo. Ou seja, o juízo ele vai vir, como está em Tiago no capítulo 2 do verso 3. Aprendemos também que um dia Deus acertará as contas com os seres humanos, e não importa quem você é, tá ok? O leitor, será que você está preparado para se encontrar com Deus? Uma pergunta. Uma outra lição decorrente com o infame comportamento do servo mau, ele tem facilidade, o ser humano por si próprio, ele vê e fica contrariado, ofendido, rancoroso e vingativo em relação ao próximo, pelas suas ofensas contra nós. Entretanto, queridos, não nos afligimos, angustiados, humilhados, arrependidos, quando o pecado se encontra diante de Deus. Mas, queridos irmãos, eu quero aqui já deixar bem claro e concluir aqui dizendo que o perdão no âmbito humano é o que de anular a dívida de quem? Alguém que cometeu, ou de faltas, ou até mesmo ofensas, de erros e pecados que os irmãos podem contrair até mesmo contra a nossa pessoas. Isso, nós não podemos lançar isso no rosto, ou ficar lembrando, assim como Deus fez por nós, conforme está na sua palavra, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas transgressões ou prevaricações não mais lembrarei mais, como está em Hebreus no capítulo 8 e do verso de número 12. Esta é uma parábola que serve de lição de vida para todos nós, queridos. Que Deus possa preservar a nossa vida. Quero terminar aqui na nossa lição com o livro de Mateus capítulo 18, do verso 20 em diante. Então Pedro, se aproximando-se, disse: Senhor, até quando o irmão pecar contra mim eu tenho que lhe perdoar? Uma pergunta. Ou seja, até 7? Jesus disse: não te digo que é até só 7, mas eu te digo aqui 70 vezes 7. Olha só, então 70 vezes 7 dá 490. São 490 vezes que você tem que perdoar o teu irmão durante um dia. Então é isso aí. Se você perdoar o irmão, Deus te perdoará. Mas se você não perdoar, infelizmente Deus não vai te perdoar. Tá ok? Está bem nítido o texto em que nós estamos estudando. Tá ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, que nós vamos estudar sobre a lição que é a lição de número 8, aliás. Lição de número Encontrando o Nosso Próximo, que é o título da lição. Tá ok? E esperamos você até a próxima lição, se Deus nos permitir. Ficarei por aqui. Que Deus abençoe. Espero ter contribuído com vocês em Cristo Jesus.